Se a paz de Cristo Jesus permaneça com todos, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 8. Se você está com a Bíblia na edição comemorativa, está na página 1205 do Novo Testamento. Nós finalizaremos hoje a exposição do capítulo 8. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus, que eu farei a partir do versículo 26. Atos 8, versículos 26 a 40, assim diz a palavra do nosso Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não ouviu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que foi lida. Ilumina, Senhor amado, as nossas mentes, abre os olhos do nosso coração, para que possamos ouvir, crer e responder em obediência à Tua palavra. E é no nome de Cristo que nós clamamos com fé. Amém. Se você olhou no boletim, o mês que vem nós teremos a conferência missionária e nós temos o tema da Igreja em Missão. No próximo domingo teremos o DIP, o Dia da Igreja Perseguida, e hoje nós acabamos de realizar as ofertas para contribuição para o trabalho missionário. E sempre quando a igreja passa por um momento de reflexão a respeito de missão, nós temos algumas respostas específicas para isso que está acontecendo. Num primeiro momento nós respondemos com uma grande empolgação e ouvimos os relatos dos missionários, o nosso coração fica constrangido, nós ofertamos mais, nós nos empolgamos e até nos comprometemos a nos envolver de uma maneira mais ativa com o trabalho missionário, mas com o passar do tempo, quando nós retornamos à rotina, é capaz que nós adotemos duas posturas extremas, ou de indiferença de um lado, de uma atitude quase como hipercalvinista, que nós colocamos: olha, Deus sabe de todas as coisas e Ele vai dar um jeito de alcançar os seus eleitos. Deus não precisa de mim para realizar esse trabalho. E do outro extremo, a indiferença, nós vemos as pessoas que adotam uma atitude de preocupação como se a missão fosse algo que dependesse exclusivamente dela, como se os perdidos estivessem em suas mãos e a salvação deles fosse completamente dependente dessas pessoas.
não precisa muito para nós observarmos que essas atitudes são atitudes equivocadas e elas derivam de uma compreensão equivocada a respeito de missões. Ela deriva de uma compreensão de que missões é algo que nós fazemos, quando na verdade, em primeiro lugar, missões é algo que o próprio Deus faz. O nosso Deus é um Deus que desde o princípio das Escrituras, Ele está realizando a sua missão de alcançar o pecador. E hoje, diante da leitura deste texto, nós refletiremos sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre como Deus realiza a sua missão de alcançar o pecador e qual que é o nosso papel nisso. Então, como Deus realiza a sua missão de alcançar o pecador e qual é o nosso papel? Nós vemos aqui que no capítulo 8, o evangelho ele sai de Jerusalém, Filipe pregando a palavra de Deus chega ali a Samaria, e nós vemos que as pessoas são alcançadas pelo poder do evangelho, e muitas pessoas veem a fé em Cristo Jesus, e grande alegria houve naquela cidade. Nós vemos que em meio à pregação do evangelho, houve aquele Simão que queria comprar o dom do Senhor, para falsear, para buscar atenção para si próprio, e nós vimos ali a diferença do verdadeiro testemunho para o falso testemunho. E aqui no capítulo 8, nós vemos Filipe se deparando com um eunuco, com uma pessoa que vivia na região da África, ali no Sudão, onde nós vemos o primeiro gentil sendo alcançado pelo poder do Evangelho. E o texto ele começa dizendo no versículo 26, que um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Filipe se levantou e se foi. Em primeiro lugar, Deus ele realiza a sua missão, em primeiro lugar, como Deus ele toma a iniciativa na sua missão. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que o Deus em sua soberania, o Deus soberano toma a iniciativa em alcançar os pecadores. E como nós vemos isso nesse texto? Nós vemos que Deus se utiliza de um anjo, não temos aqui o anjo do Senhor, mas um anjo do Senhor vai até Filipe e comunica uma mensagem. Deus ele se utiliza dos seus seres espirituais para levar esta ordem para o seu servo. Deus não envia um anjo para pregar no evangelho, porque um anjo jamais poderia pensar uma mensagem da graça, porque os anjos não foram objetos da graça de Deus. Mas no livro de Hebreus nós vemos que estes servos de Deus são espíritos ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação. E aqui nós vemos este anjo transmitindo essa mensagem para Filipe e dizendo: vá para o sul, no caminho desce a Jerusalém, de Jerusalém a Gaza, este caminho se acha deserto, e a atitude de Filipe se levanta e vai. Agora coloque-se no lugar de Filipe. Como é que estava acontecendo o trabalho na Samaria? Nós poderíamos dizer que o trabalho alcançou um sucesso. A palavra de Deus cresceu, as pessoas estavam sedentas querendo ouvir a respeito de Cristo Jesus, se entregaram, receberam o Espírito Santo. Então nós vemos ali que Filipe estava desfrutando de um momento de crescimento da obra do Senhor. E justamente nesse momento é que Deus envia uma mensagem a ele e diz: Filipe, levanta-te daí, vai de Jerusalém para Gaza e vai para este caminho que está deserto. E Filipe vai e se levanta e obedece à voz do Senhor. Como que nós reagiríamos se nós estivéssemos no lugar de Filipe diante desse chamado do Senhor? É muito provável que nós ficaríamos entristecidos e pensaríamos: não, acho que Deus não está falando comigo não faz sentido, está tudo indo bem, as coisas estão crescendo, não faz sentido eu sair daqui e ir para um local deserto. Mas nós vemos aqui que para este servo de Deus, importava mais obedecer a Deus do que responder ou atender à satisfação dos seus desejos ou ter a sua alegria de ver o sucesso ali no ministério. Filipe não enxergou aquele crescimento como um ídolo, algo no qual ele deveria encontrar a sua satisfação, mas nós vemos que a atitude de Filipe foi: ele se levanta e vai. Como que isso se relaciona conosco?
O nosso Deus é um Deus soberano. O nosso Deus é o Deus que toma a sua iniciativa de alcançar os pecadores. O nosso Deus é aquele que usa os seus espíritos ministradores, esses anjos, para comunicar a sua palavra, e para nós hoje, Ele nos dá a sua revelação. E a minha parte nisso tudo é que Deus ele não usa anjos para pregar, Deus ele chamou a nós, os seus discípulos, para comunicar a mensagem do Evangelho. Nós temos sim pessoas que estão no campo missionário, mas todos nós fomos convocados por Deus, e a resposta que nós deveríamos dar ao chamado do nosso Deus, uma resposta que muitas vezes é distante do nosso conforto, distante das coisas que nós gostaríamos de desfrutar, mas a resposta é de obediência e cumprimento à ordem que o Senhor nos dá. Então, se nós vemos aqui que, sim, em primeiro lugar, o nosso Deus é o Deus que inicia esta missão soberana de alcançar os pecadores, o meu e o seu papel nisso é de atender ao chamado, atender obedientemente à convocação que o Senhor nos dá na sua palavra. Deus hoje não vai usar um anjo para falar com você. Nós temos aqui a revelação completa. E nós não precisamos muito, ao lermos as Escrituras, para ver o chamado e a convocação que o Senhor nos dá para levarmos a mensagem do Evangelho. Então, que diante disso que a palavra de Deus ela nos coloca, nós precisamos parar e refletir. Nós temos atendido ao chamado do Senhor para pregar a mensagem do Evangelho, ou nós temos deixado unicamente isso para a mão dos missionários que estão no campo? Porque nessa noite, o Deus que é o Deus soberano, que toma a iniciativa na missão de alcançar os pecadores, Ele é aquele que nos convoca para nós irmos pelo mundo, para levarmos a mensagem aos perdidos. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui que o texto ele continua falando, ele passa aqui a descrever a vida da pessoa que Filipe se encontrará neste caminho. Versículo 27, na sequência, ele continua dizendo: havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Veja, se em primeiro lugar, o nosso Deus é aquele que toma a iniciativa soberana de realizar a sua missão, de realizar a missão de ir aos perdidos. Em segundo lugar, nós vemos que o nosso Deus, Ele usa a sua palavra para alcançar o coração e a mente dos pecadores. Veja, este homem não era um convertido. Nós vemos que ele era uma pessoa rica, ele era um alto oficial, e aqui é dito oficial de Candace. Candace é um título como o faraó era um título para os reis no Egito, Candace era um título para as rainhas nesta região da África, que era a região do Sudão. Essa pessoa estava encarregada, o superintendente do tesouro, era um eunuco, e o que ele estava fazendo? Ele estava indo para Jerusalém para adorar. Esse homem, provavelmente, ele não poderia adentrar ao templo de Jerusalém, porque por ser um eunuco, se os irmãos olharem lá em Deuteronômio 23, no capítulo 23, no versículo 1, nós vemos que os eunucos, eles estavam impedidos de entrar diante da presença do Senhor. Mas ele muito provável era um prosélito, alguém que havia se batizado, se circuncidado, e estava ali participando junto com os judeus, buscando compreender a palavra de Deus, mas ainda não havia chegado ao conhecimento de Cristo Jesus. E o que é interessante é que esse homem rico, alto oficial, o que ele estava fazendo na sua jornada? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Veja, este homem foi soberanamente alcançado por Deus em uma região distante, que era na região da África. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é muito provável que a mensagem do Messias, a mensagem da sabedoria chegou até os africanos via a rainha de Sabá, que foi até Salomão e ouviu ali as grandezas, a sabedoria, a manifestação do poder de Deus sobre a vida de Salomão.
E nós vemos que essa pessoa aqui, vindo até Jerusalém, buscando adorar o Senhor, nós vemos que Deus, através da sua palavra, trabalha na vida deste homem, e nós vemos que ali, ele coloca o seu servo para vir trazer o conhecimento da palavra de Deus. Versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Qual o valor que nós damos à palavra de Deus? Nós muitas vezes achamos que o nosso muito falar, ou o nosso testemunho pessoal, é o que provocará transformação no coração das pessoas. Mas essa pessoa, antes mesmo de chegar ao pleno conhecimento do Evangelho, o Senhor já estava trabalhando na vida dela, através da palavra de Deus. A palavra de Deus de alguma maneira chegou até essa pessoa, ele estava ali lendo o livro do profeta Isaías, e nós vemos que como que foi que Deus agiu na vida deste homem. Versículo 29, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Note a soberania de Deus e a responsabilidade humana aqui acontecendo. Deus, por meio da sua palavra, está trabalhando na vida daquele homem. Mas o Deus soberano é o Deus que, através do seu Espírito, fala com Filipe e lhe dá ordem: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Às vezes nós passamos por isso daqui e ignoramos a ação do Espírito Santo de Deus na vida dos servos que estão em missão. Observe, o livro do Atos dos Apóstolos, na verdade é o livro dos Atos do Espírito Santo de Deus. E aqui nós vemos o Espírito Santo falando com Filipe. O texto não diz se ele falou com uma voz audível, o texto não diz se foi uma impressão no coração que Filipe teve, mas o texto deixa claro que Filipe ouviu aquela voz. E aquela voz foi clara para ele, a voz dizendo: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Isso nos leva a refletir sobre o quão sensível nós estamos para a ação do Espírito Santo em nossa vida. Veja, o Espírito Santo, ele nunca age independente da sua palavra. Aqui nós vemos a palavra de Deus e o Espírito Santo levando o seu servo e dizendo: aproxime-se da carruagem e acompanha. Quantas vezes Deus, ele, por meio do seu Santo Espírito, ele nos incomoda para nós levarmos a palavra dele para alguém. E nós pensamos: não, deve ser alguma impressão minha, acho que não é Deus que deve estar me colocando para eu fazer isso daí. Nós temos a mensagem clara na palavra de Deus, de que nós devemos comunicar a palavra do Evangelho, mas nós somos pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra, ele se comunica conosco e abre oportunidades. O Deus soberano abre oportunidades para que a mensagem do Evangelho ela seja compartilhada. Mas muitas vezes nós estamos ouvindo as vozes do nosso coração, nós estamos ouvindo as vozes do mundo e negligenciamos a voz do Espírito Santo que vem até nós por meio da palavra de Deus, que constrange o nosso coração para irmos até aqueles que estão carentes e que estão necessitados da palavra de Deus. O Deus que está em missão é um Deus que ele soberanamente inicia essa missão de ir até os pecadores. E nós vemos aqui que é o Deus que usa a sua palavra para penetrar no coração destes pecadores. Qual o valor que nós temos dado à palavra de Deus em nossa vida? Qual o valor que nós temos dado à voz do Espírito Santo que vem até nós e que nos convoca para irmos até o mundo e levarmos a palavra de Deus para aqueles que estão necessitados? Filipe foi alguém que ouviu a voz do Espírito Santo. E nós vemos que no versículo 30, qual que foi a atitude dele? Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Novamente nós vemos a atitude de obediência de Filipe. E nós vemos aqui na palavra de Deus
que este Deus que inicia a missão, esse Deus que Ele usa da sua palavra para alcançar aqueles que hão de ser salvos, este Deus é o Deus que também usa cristãos, servos obedientes, para explicar a mensagem do Evangelho. Veja o que nós vemos. Filipe, ele corre para lá, ele ouve que o homem estava lendo alguma coisa, e ele reconhece que a leitura era a leitura do profeta Isaías, e ele pergunta: o senhor entende o que está lendo? Veja, este homem ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Hoje em dia nós temos acesso às escrituras por meio do celular, por meio do tablet, por meio de um Kindle, mas nos tempos bíblicos, o rolo da lei, os livros bíblicos, eles encontravam unicamente na sinagoga. Uma pessoa para ter um rolo desse, com um rolo do livro do profeta Isaías, era uma pessoa que tinha posses e tinha condições, e ele na sua jornada estava lendo. Mas veja, Filipe, ele ouve a voz do Espírito, ele se aproxima da carruagem, e Filipe, ele percebe que aquele homem estava lendo algo, e era algo do profeta Isaías. Porque era o costume antigo dos alunos, quando estudavam a palavra de Deus, eles faziam essa leitura em voz alta. Agora veja, Deus ele está usando esse servo obediente. Agora imagina só se Filipe fosse alguém que desconhecesse a palavra de Deus. Ele se aproximaria da carruagem, ele ouviria o que estava sendo lido, e ali não soaria no coração dele, na mente dele, nenhuma oportunidade para que ele fizesse essa pergunta, que é: o senhor entende o que está lendo? Isso aqui deveria nos levar a refletir sobre se Deus ele utiliza de cristãos obedientes para explicar a mensagem do Evangelho. Nós precisamos saber o quanto que nós temos essa mensagem guardada no nosso coração. Ou ainda, o quanto que nós aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá nos diferentes locais que nós nos encontramos para comunicar a mensagem do Evangelho. Você pode estar na faculdade, você pode estar no seu emprego, você pode estar na escola se você for um adolescente, ou até mesmo dentro da sua casa junto com seus familiares. E o nosso Deus, que é um Deus soberano, Ele prepara as oportunidades para que nós venhamos comunicar a mensagem do Evangelho. Mas muitas vezes o problema é que nós não conhecemos essa mensagem. Mas diferentemente dessa atitude, nós vemos que Filipe aqui, ele se aproxima daquele homem e ele pergunta: o senhor entende o que está lendo? E aquele homem, de maneira muito educada, responde: como que eu poderei entender se ninguém explica? E o texto diz que ele convida Filipe para sentar-se ao seu lado, e ele começa ali a ler a passagem que ele estava lendo, e era o texto justamente de Isaías 53. O texto que dizia a respeito do servo sofredor. O texto que dizia que ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abria a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, Filipe ouve isso, reconhece que era esse trecho de Isaías 53, e aquele homem pergunta: me explique, por favor, ao que o profeta se refere. Ele fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Os judeus, eles tinham uma compreensão sobre o servo sofredor, que alguns entendiam que o servo sofredor, de Isaías 53, se referia à nação de Israel, o sofrimento todo que Israel passou ao longo da história. Outros entendiam que o servo sofredor era o próprio Isaías, o profeta que disse que quem creu, quem deu ouvidos à nossa pregação. Mas a compreensão de Isaías 53, que outros tinham esse entendimento, era de que Isaías 53 estava falando do Messias que havia de vir, mas havia uma grande dificuldade de crer que este era o Messias, porque o Messias de Isaías 53 é apresentado como um sofredor, como alguém que padeceria, e para esses judeus era difícil aceitar o entendimento de um Messias que se apresentaria não em resplendor e glória, mas em fraqueza. E qual que foi
a atitude de Filipe diante de tudo isso? Vendo a oportunidade clara para falar a respeito de Jesus Cristo, nós vemos ali que então Filipe explicou, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Veja, uma pergunta que foi feita, abriu-se uma oportunidade para apresentar Cristo Jesus para aquele homem que estava sedento, desejoso por conhecer sobre quem o texto estava falando. Disso nós temos de parar para refletir e clamar a Deus para que nós venhamos aproveitar as oportunidades que Ele coloca diante de nós. Pense nas pessoas que você conhece, nas diferentes áreas que você vive. As pessoas com quem você pratica esporte, com quem você estuda, com quem você conversa, com quem você se relaciona. E pense em pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Você já orou para que o Senhor conceda uma oportunidade para que você fale de Jesus Cristo para essas pessoas? Pense em quantas vezes as pessoas já chegaram até você, e veja, no dia a dia, se tem uma coisa que é comum entre os seres humanos, é nós reclamarmos a respeito da vida, é nós reclamarmos a respeito das dificuldades, e quantas vezes as pessoas vêm até nós, abrindo o seu coração, reclamando, e o máximo que nós dizemos é fogo, ou então tá difícil, não tá fácil não. Nós precisamos clamar, para que o Senhor Ele abra oportunidades para nós, a fim de que, como Filipe, nós venhamos comunicar a mensagem do Evangelho. Mas veja, se em primeiro lugar de atitudes práticas a nossa responsabilidade, nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos abra a oportunidade, que nós aproveitemos essas oportunidades. Em segundo lugar, de uma atitude nossa, nós precisamos estar preparados para comunicar o Evangelho. Veja, se você não ouvisse essa pregação e alguém lesse esse trecho, na sua mente soaria que esse trecho é o que está dizendo a respeito de Jesus em Isaías 53? Pense, qual que é o conhecimento que você tem das Escrituras? Você se sente preparado para explicar a mensagem da redenção? Porque veja, como discípulos do reino, nós precisamos ter a mensagem do Evangelho guardada e entesourada, porque nós vimos hoje cedo no Salmo 19, que o nosso Deus é um Deus que nunca deixou o seu povo sem testemunho. O nosso Deus é o Deus que se revelou por meio da sua criação, ao ponto de que nós não encontramos nenhum povo, durante toda a história da humanidade, da vida da humanidade na Terra, que não adorou alguma divindade, que não olhou para a criação, os astros, para as estrelas, para o sol, para os animais, e não devotou alguma adoração, evidenciando que ele foi criado para adorar algo maior do que ele mesmo. Nós vemos que o Salmo 19 nos mostra que Deus, ele se revela por meio da sua criação. Mas por conta da pecaminosidade humana, Deus na sua graça também se revela a nós por meio da sua palavra. E nós vimos que essa palavra, ela é uma palavra que ela restaura a nossa alma. Essa palavra é uma palavra que ela dá sabedoria àquele que é simples, aquele que tem a sua mente aberta para todas as influências. Estes testemunhos do Senhor, nós vemos que eles são retos e que eles são justos, e fala que eles são mais desejáveis do que o ouro e mais doces do que o mel. E nós precisamos parar e refletir o quanto a palavra de Deus é valiosa para nós, o quanto o sabor dela é doce na nossa boca e o quanto nós estamos preparados para compartilhar da mensagem do Evangelho. Ore a Deus para que Ele abra oportunidades. Aproveite o seu tempo para conhecer a palavra de Deus. Veja, neste trajeto de Jerusalém a Gaza, nós vemos que aquele homem estava retornando para sua casa em sua carroça. Ele era uma pessoa rica, mas não era um veículo luxuoso como nós temos hoje. E o que ele estava fazendo? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. O que você tem feito nos momentos vagos do seu trabalho, quando você está viajando?
O que você tem feito nos momentos em que você tem a oportunidade de estar livre? O quanto a palavra de Deus tem ocupado a sua vida? O mundo tenta nos distrair, mas nós somos convocados a guardarmos essa palavra no nosso coração antes de comunicarmos essa palavra ao mundo. Mas em terceiro lugar de atitude prática também, não apenas olhe para o Senhor, de preparar a oportunidade. Não apenas esteja preparado, mas quando Deus lhe der essa oportunidade, faça como Filipe. Filipe disse-lhe, anunciou-lhe a mensagem de Jesus e fala, começando com esta passagem da Escritura, os versículos 7 e 8 de Isaías 53, ele anuncia a mensagem de Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos é apontar a Cristo Jesus para as pessoas. Nós precisamos ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, para que nós possamos apontar a história da redenção no Antigo e no Novo Testamento. Nós lemos hoje, no texto da grande comissão, que Jesus, ao dar a ordem para os seus discípulos, disse, ide, fazei discípulos, ensinando-os, batizando-os e ensinando-os em tudo aquilo que eu vos tenho dito. Nós somos discipuladores. E o discipulado ele começa dentro do nosso lar, de falar a respeito de quem Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo fez. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que está em missão, é um Deus que, em primeiro lugar, como nós vimos, que ele toma a iniciativa soberana de ir até os perdidos. Em segundo lugar, é o Deus que ele usa a sua palavra para penetrar no coração dos pecadores. Em terceiro lugar, nós vimos que ele usou Filipe para levar a sua mensagem e explicar o Evangelho. Então Deus, em terceiro lugar, ele usa cristãos obedientes para explicar a mensagem do Evangelho. Mas nós vemos que quando nós realizamos essa obra, nós podemos correr o risco de achar que a eficácia e o poder da realização está nos nossos dons e talentos. Está no conhecimento que nós temos da Bíblia, está na capacidade argumentativa que nós temos de falar a respeito de Jesus, está até mesmo na nossa retórica, mas quando nós realizamos isso, nós precisamos crer que quem está trabalhando é o nosso Deus. Então, em quarto lugar, nós precisamos entender que este Deus em missão é o Deus que transforma o coração dos pecadores para que eles creiam e obedeçam à mensagem do Evangelho. Versículo 36. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água, então o eunuco disse, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe responde, é lícito se você crer de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Veja só, após a explicação da palavra de Deus, após falar sobre quem Isaías 53 estava dizendo que era o servo sofredor, Filipe apresentou a mensagem da redenção e apresentou que uma pessoa que crê em Cristo Jesus com todo o seu coração é uma pessoa que testifica publicamente a respeito da sua fé. Aquele que crê em Jesus Cristo de todo o coração, ele vai querer se batizar, ele vai querer se identificar publicamente com o povo de Deus. E é de espantar que nós vemos ainda pessoas que estão dentro da igreja, que são pessoas que são simpatizantes da mensagem do Evangelho, que elas amam a mensagem do Evangelho, mas porém, esta crença atingiu unicamente a sua mente. Ela consegue falar corretamente a respeito das doutrinas da graça, ela consegue falar corretamente a respeito de quem foi Jesus, o que Jesus Cristo fez, mas como este evangelho não desceu ao coração, nós vemos que falta obediência, e há muitos que estão dentro da igreja e não têm o desejo de se comprometer publicamente com Cristo Jesus, que não se batizam, que não testificam a sua fé pública a respeito de Cristo. Meus irmãos, uma pessoa que compreendeu quem Jesus Cristo é, e que Ele é o Messias, o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, como Ele disse, é lícito se crer de todo o coração, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
é uma pessoa que amará tudo aquilo que Jesus Cristo ama. E Jesus Cristo, ele ama quem? Ele ama a sua noiva, a sua igreja. Uma pessoa que ama Cristo Jesus é uma pessoa que ama estar em comunhão com a igreja. E você só pode ter comunhão com a igreja de Cristo se você fizer parte da família da aliança. E para fazer parte da família da aliança, é necessário que você seja batizado. Uma pessoa que ama Cristo Jesus é uma pessoa que, como Davi lá no Salmo 16, olha para os crentes como os notáveis. Como Davi disse: Senhor, estes são os notáveis em quem eu tenho prazer. Você tem o prazer de estar aqui junto com os irmãos? Você tem o privilégio, o prazer de compartilhar com estes notáveis da sua fé em Cristo Jesus? Nós vemos também que uma pessoa que ama Cristo Jesus é uma pessoa que deseja comer do seu corpo e beber do seu sangue, de participar do sacramento, de se apropriar das bênçãos que foram conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas isso só é possível para aquele que faz parte da família da aliança. Quando nós somos transformados pelo poder do Evangelho, quando o nosso coração é transformado, nós cremos e obedecemos aquilo que Deus nos coloca. Como que você tem respondido à mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho, ela tem sido algo que é meramente intelectualmente atrativa para você? A mensagem do Evangelho é algo que se mostra como interessante por conta do concatenamento lógico que muitas vezes você percebe nas doutrinas da graça? Porque se for apenas isso e não descer para a obediência, de nada vale isso. Porque aquele que ama Cristo Jesus, aquele que foi transformado pelo poder do Evangelho, é alguém que foi liberto do poder do pecado. É alguém que não é mais escravo do pecado, mas é um servo de Cristo Jesus e é capacitado pelo Espírito Santo de Deus e pelo agir da palavra no seu coração de agir em obediência a Cristo Jesus. O Deus nosso que faz a missão é o Deus que transforma o coração dos pecadores para que eles creiam e obedeçam. E por fim, finalizando o texto, nós vemos que o nosso Deus que está em missão é o Deus que ele age de um modo sobrenatural para alcançar o seu povo. Olha só o que o versículo 39 nos diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e um eunuco não o viu mais. Este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Veja o que é dito aqui. Deus, ele realiza um milagre. Aquele homem estava junto com Filipe, e é dito ali que o Senhor, de maneira milagrosa, arrebata Filipe daquele local e o transporta para outro local, e a resposta daquele homem, no final de tudo isso, é da mesma maneira como houve alegria no coração daquelas pessoas em Samaria. Este homem sai com o seu coração cheio de alegria, e nós vemos Deus aqui, alcançando aqueles que são seus, e agindo de maneira sobrenatural, para que a mensagem do Evangelho fosse espalhada pelo mundo. Nós vemos aqui o cumprimento daquilo que Jesus Cristo disse que eles seriam testemunhas. Isso começaria em Jerusalém e se estenderia até os confins da terra. E nós vemos aqui que Filipe evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Como o nosso Deus, ele é grandioso. Como o nosso Deus, ele é maravilhoso. A motivação para eu e você realizarmos missões é porque o nosso Deus é um Deus missionário. E quando foi a primeira vez que o nosso Deus pregou a mensagem do Evangelho? Se nós voltarmos lá para o livro do Gênesis, nós vemos que depois de Adão e Eva terem pecado e terem sido expulsos do paraíso, o nosso Deus, ele dá a mensagem de esperança, dizendo que viria uma semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente.
A promessa da vinda do Messias, o Evangelho foi pregado pela primeira vez ali, e nós vemos que o nosso Deus, Ele mata um animal, tira a pele daquele animal, e veste Adão e Eva, e propicia os meios para a salvação daquele casal. A mensagem da graça foi transmitida logo após a saída do Éden, e ainda hoje a mensagem da graça é transmitida a nós por meio de Cristo Jesus. E o Deus que inicia a sua obra soberana, o Deus que usa a sua palavra, o Deus que nos utiliza para explicar essa palavra aos perdidos, o Deus que transforma os corações, é o Deus que ainda hoje age de maneira sobrenatural para que todos aqueles que hão de herdar a salvação sejam alcançados, a fim de que um dia estarem todos juntos diante da presença do Senhor, para por toda a eternidade louvá-lo e adorá-lo para todo sempre. Que Deus, Ele nos abençoe, e que o nosso Deus venha a ser a nossa motivação para realizarmos missão, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus missionário, e um Deus que usa a mim e a você para levarmos essa mensagem da redenção ao mundo que está perdido.